Eu nunca pensei que a frase Eu prefiro morrer do que perder a vida faria tanto sentido quanto fez nesse capítulo 1147 de One Piece. Nós tivemos algumas cenas aqui extremamente interessantes e o final me trouxe duas possibilidades com uma resolução que também vai ser um tanto quanto interessante. Primeira coisa que eu achei interessante é quando a Gunko tá ali com o chapéu de palha preso, né? O Brook, o Sop, a Nami e o Jinbei presos ali. E até o Somers fala, você vai levar eles? E o Kiringan fala, não, leva não, a gente não quer problema com Yonkou. Isso aí eu já falei, ok, mas teve algo que me chamou a atenção quando o Brook começa. Aquela moça... Acho que não. Não é possível. O Brook reconheceu a Gun. E aqui tem uma possibilidade, né? Na verdade são duas possibilidades que... Primeiro, ela era alguma criança que viu os piratas rumbar e o Brook reconheceu, por isso que ela continua sendo imortal. Mas teve uma outra pessoa que eu acho que traz mais relação com o Brook, com a musicalidade do Brook e com o fato dela não andar com calças. Você vê que a Gunko está sempre com a calcinha à mostra. Isso porque quando o Brook foi enviado no time skip, assim que ele chega lá na ilha, tem uma moça, eu não vou lembrar agora qual foi o capítulo, mas tem numa história de capa, eles estão indo pra sacrificar uma mulher, né, pra atender as necessidades do Brook, quando depois descobre que a única coisa que ele quer é só ver as calcinhas. Então, a Gunko pode ser essa mulher. Só uma pequena correção, no anime que acontece essa cena, né, que eles estão invocando o Satã lá, e aí o Brook cai bem no meio e aí eles querem sacrificar a mocinha. Essa da capa aí, na verdade, é os caras dos braços longos que estão indo raptar ela, só que, tipo, eles são o pessoal que não luta, acho que o Brook resgata ela e aí a galera mostra as calcinhas pra ele. Enfim, tem a história de capa, capítulo 557, capítulo 558, é a história de capa que eu tô falando, se você quiser ir lá conferir. Agora, como ela se tornou uma cavaleira de Deus, isso aí é algo que... mas o Brook me pareceu reconhecer ela. E eu achei interessante, como eu disse, essa frase do eu prefiro morrer do que perder a vida, que a Gunko fala, seja meu escravo, e ele se recusa, né? Aí ela, mas você sabe que se você se recusar... se você não quiser ser meu escravo, eu vou matar você. E aí vem a frase do Brook, eu prefiro morrer do que perder a vida. Não necessariamente assim, mas por quê? Que eu achei que ficou legal isso aqui, né? Ele falou, eu prefiro morrer, eu escolho a morte. Prefiro morrer do que viver na desgraça de quebrar a minha lealdade. Cara, é muito legal isso, né? Quando o Luffy do Chapéu de Palha me concedeu uma segunda chance de viver, eu jurei lealdade somente a ele. E é basicamente isso, né? Você pegar o passado do Brook. Depois que os piratas Rumbar morreram, Brook morreu. E aí ele reviveu já depois no esqueleto, né? E ficou ali sozinho por anos. E o Luffy deu uma nova perspectiva de vida para ele, falando da Laboon. Deu uma razão do Brook para continuar vivo, mesmo estando morto, né? E é exatamente isso, cara. Essa frase de eu prefiro morrer do que perder a vida... Hoje eu consigo enxergar uma genialidade nela muito grande, porque é isso, ele prefere morrer do que perder essa oportunidade que lhe foi dada de viver uma segunda vida, essa oportunidade de fato viver, sabe? Então ele seria um escravo, ele não teria mais vida, ele só faria as músicas pra ela, e é isso, sabe? É uma vida pior do que a morte. Inclusive isso me faz lembrar também o flashback do Kuma, né? Do pai dele, da mãe dele, prefiro morrer do que continuar nessa vida. Então, você vê que tem alguns pesos nessa frase do prefiro morrer do que perder a vida que, cara, eu nunca tinha parado pra pensar, mas eu achei interessante, né? E aí, beleza. Temos essa parte aqui, né, a mensagem do Somers para toda Elbaf, a gente vê a reação de várias pessoas a essa mensagem, não vemos a reação da galera que tá lá nas neves junto com o Loki, né? Luffy, Loki, Zoro, a gente não vê a reação deles aqui. Mas vemos eles falando das crianças, que as crianças estão lá, ou os gigantes, né? No caso aqui, o Jarou, ou ele aceita o acordo, já que o rei Haraldão não tá mais ali, ou ele aceita o acordo de que os gigantes se tornem escravos na guerra que está por vir,
ou ele vai matar uma a uma das crianças. Eu gostei dessa parte aqui quando tá apresentando as crianças e fala, né? Olha, nós pegamos fulano, ciclano, beltrano e tals, e eram 9 crianças. Mas aí veio uma 10ª criança tentar salvar todo mundo e nós pegamos ela também. Que aí você vê até lá o Yasan, né? Esse é meu garoto, hein? Esse aí é o meu guerreirinho. E essa cena da mãe dele, porque assim, até então a gente tinha visto os monstros aparecendo, né? Mas a mãe do outro lá, nada. E ela aparece no barco, tirando tudo, você fala, Jesus amado. As esposas, né? As mães, porque toda criança tem medo da mãe, né? E aí são as mães ali e os... Assim, a gente percebe que não é só as crianças que tem medo da mãe, não, né? Os maridos também. Tá todo mundo ali. Foi mal, querida. Desculpa, querida. Vai pensando que vida de casado é fácil, né? Mole não, bicho. Mas interessante essa parte final, né? A Nico Robin ali escondida pra salvar as crianças a pedido do Jaguar de Sol. Eu ia falar Jal, né? Eu tô confundindo Jarou, não. Mas enfim... O Sal pediu pra Nico Robin ficar ali esperando o momento certo pra salvar as crianças. E aí o Summers manda aqui. O negócio é o seguinte: se você aceitar a nossa proposta dos gigantes serem nossos escravos, a gente quer uma confirmação. Biblioteca? Escola? Quem precisa de educação? Quem precisa estudar o passado? O que importa é o futuro, foda-se o passado. Queima tudo. E aqui é interessante que a gente pode trazer um paralelo com o nosso mundo real e a importância de você estudar o passado, porque assim, você vê que a primeira coisa que eles tentam destruir é o passado, porque a escola é o que ensina o passado para as crianças, que deixa elas inteligentes, e a biblioteca é onde o conhecimento está. Então eles querem destruir todas as fontes de conhecimento. Inclusive, isso a gente pode trazer para o mundo real e já aconteceu no mundo real. Eu não vou lembrar agora a história de fato, eu vi esses dias. Mas antigamente, isso aí a gente pode pegar até no Brasil também, que acontecia quando você chega, os portugueses chegam no Brasil, ou quando qualquer grande potência chega para conquistar um novo território, a primeira coisa que eles fazem é destruir tudo que vai fazer aquele território relembrar do passado. Quando os espanhóis chegaram lá nos países que são colonizados pela Espanha, né, e agora são independentes aqui na América Latina, eles destruíram todos os conhecimentos antigos. Tudo que envolvia medicamento, conhecimento foi destruído. E quem sabia o conhecimento foi eliminado. Na antiguidade, Roma fazia muito isso, né? Roma, quando dominava um território, tudo que era de conhecimento antigo era destruído. Porque o que importa não é o seu conhecimento antigo. O que importa é o conhecimento atual. Que a gente tá falando para vocês que é verdade. É exatamente isso que o governo mundial tá fazendo, né? Fez com o Ohara, fez com o Lúcia e agora está fazendo com Elbaf também, ou pelo menos acha que vai fazer com Elbaf, porque essa cena foi muito interessante, porque assim, até então a Nico Robin tá de boas, tipo, beleza, vou salvar as crianças, mas bichão, falou em tacar fogo na biblioteca, acabou a brincadeira, não tem cabelo de sal que vai segurar a Nico Robin. O Yasan tá indo lá também, né? A gente sabe porque o bichão tá indo, porque quer brigar. Quer batalha? Tem gente forte? Vou lá lutar com as minhas machadas. Vou mostrar pra ele que Scooper Gaban tá viva aqui ainda. Mas a Robin não. A Robin, ela vê queimar a biblioteca, queimar o sacrifício daqueles que, no último suspiro, jogaram os livros no rio para o conhecimento antigo não ser destruído. É basicamente você queimar novamente Ohara. E aí, a gente tem aqui as possibilidades. Primeiro, a gente viu o Sop atirando na Gunko, viu que ela se regenerou, então pode-se deduzir que ela tenha o poder da imortalidade semelhante ao dos Gorosei, como a gente já viu do Saturn. E nenhum deles está lá fisicamente, todos eles foram através do abismo. E os que foram através do abismo lá em Egghead, assim que o Haki do Rei do Robozão, né? O Emmet lançou o Haki do Rei, o único que ficou foi o Saturn. Todos os outros voltaram. E a mesma coisa que vai acontecer com esses aqui. Um Haki do Rei extremamente poderoso pode mandar os Cavaleiros Sagrados de volta. E digo mais, acredito que a única forma de você de fato derrotar os Cavaleiros é usando o poder do Haki do Rei. Você usando o Haki do Rei num soco.
pra você acertar eles, e aí sim o soco vai machucar, numa flecha, e aí sim a flecha vai perfurar e eles não vão conseguir se regenerar. A fraqueza da imortalidade é o Haki do Rei, e aqui abrem-se duas possibilidades. Primeira, acho que a mais óbvia de todas, que é a Nico Robin despertar o Haki do Rei. A Nico Robin, ela chegar nesse momento de fúria, vendo todo o passado dela, porque até então ela nunca precisou lutar por nada, ela fugia e sobrevivia, e depois ela estava ali lutando pelo Chapéu de Palha, mas ela nunca de fato precisou lutar por algo com a sua vida, sabe? Desde que a gente pega assim, depois que ela foi resgatada pelo Chapéu de Palha, eu não consigo pensar em nada em que a vida da Robin, fora, né, mesmo a parte do Kuma a gente sabe que não estava tanto em risco, mas nada que a Robin do tipo assim, ou eu faço isso agora ou eu vou morrer. Não, o tempo inteiro ela tinha uma forma ali de sobreviver. Mas aqui não é sobre ela. Aqui não é sobre ela, é sobre algo que é importante para ela. É sobre o seu lar, a sua origem que vai ser destruída. Tudo o que restou de onde ela veio que vai ser destruído. Então ela tem algo muito forte pelo que lutar. E aí sim, pode ser que Nico Robin desperte o Haki do Rei, fazendo com que o Haki do Rei dela venha muito forte, porque ele vai ser incontrolado, né? E aí faça com que os cavaleiros voltem lá pra Maria Joa e tudo volta ao normal. Outra possibilidade é ela já ter o Haki do Rei e só utilizar agora pra gente. Que ela aprendeu a utilizar, mas só agora que ela de fato percebe a necessidade de usar. Mas teve uma que eu gostei mais do que essa da Nico Robin, que foi, não mostrou o Luffy e o Loki. Até a última vez que a gente sabe, eles estavam lá deitados, com a barriga cheia, se recuperando. Eu super vejo uma cena onde, de repente, sei lá, vem um raio gigante, uma explosão, todo mundo olha, e aí surge o Loki imenso, e todo mundo, não, o Loki tá solto, e que não sei o que lá. E aí o Loki levanta, e aí o Luffy sai do ombro dele e fala, vai Loki, vamos lá resgatar aqui, eu vou pegar o pessoal ali e vou salvar as crianças. E aí o Loki acaba tendo uma relação com o Luffy do tipo, Luffy Lawn, ou então Zoro Sanji, sabe, essa coisa de, eu não trabalho com você, mas não gosto de receber ordens. E cara, vai ser muito legal, imagina, aparece o Loki gigantão ali com o Jonathan, né? Taca ali o raio pra tudo quanto é lado, só que ele tem que tomar cuidado pra não tacar fogo nas coisas, né? E o pessoal brigando com ele, tipo, Loki, você quer ajudar ou você quer matar todo mundo, porra? Se decide! E aí vem o Luffy, e aí a Gunko vê o Nika e já fica desesperada. Maluco! Eu acho que o Luffy e o Loki subindo de uma vez lá e aparecendo seria muito legal. A Robin despertar o Haki do Rei seria bacana também, mas o Luffy e o Loki aparecendo lá pra lutar, isso ia ser da hora. Ainda mais, imagina se de repente o Luffy, a gente sabe que o Luffy consegue ficar gigante, se de repente aparecem duas figuras gigantescas vindo de baixo, o Luffy gigantão e o Loki gigantão, que o Loki já é gigantão mesmo natural. Mas imagina se o Luffy consegue fazer com o modo Nika despertado ficar do tamanho do Loki e aparecem essas duas figuras gigantescas. Porra, mano, ia ser do caralho. Mas enfim, o que você acha que vai acontecer no próximo capítulo? O que tem aqui? O que tem aqui? O que tem aqui? Pausa na próxima semana! Oh, glória! É isso, uma semaninha pra gente descansar e refletir, teorizar bastante. Então comenta embaixo aí a sua opinião e a gente se encontra no próximo vídeo. Te vejo lá, hein? Tchau, tchau.